Estamos juntos com você em mais um Papo Sintonia, esclarecendo dúvidas. E agora o nosso assunto é saúde. No nosso Momento de Saúde, bem-vindo, bem-vinda. Para você que está ao vivo no nosso canal do YouTube, deixe o seu comentário, a sua pergunta aí através do nosso chat, ou deixe depois, você que está acompanhando pelo replay, essa entrevista em um dos nossos canais. Pois é, gente, depois da festa, depois da folia do carnaval, aí sempre é comum aparecer aquele mal-estar. Às vezes febre, dor de cabeça, dor abdominal, vômitos, garganta inflamada, são algumas das principais queixas que aparecem aí nos consultórios, nos ambulatórios, que muitas vezes ficam cheios, lotadas, as salas de emergência. Por que que isso acontece? Vamos entender os sintomas do mal-estar pós-carnaval, pós-festas, porque as viroses aparecem nesse período. Vamos conversar com o Dr. Anderson Vinícius Mota. Ele é médico infectologista, atua aí no Hospital Ana Nery, ele é especialista em doenças infecto-contagiosas, entre elas o HIV e também infecções em pacientes imunossuprimidos. Anderson, bem-vindo aqui ao programa Sintonia. Olá. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceito aqui o nosso convite para trazer essas informações. Então, virose pós-carnaval. O que acontece nesse período? Quais são os sintomas mais comuns? Enfim, né? Que quadro é esse que nós estamos vivendo e quais são as suas orientações para a população nesse momento? Bom dia, vamos lá. Virose pós-carnaval. O carnaval é um momento de aglomeração, né? E de muita gente, da gente receber muitos turistas, pessoas de todos os lugares do mundo. E as viroses, tanto respiratórias quanto gastrointestinais, elas são facilmente difundidas pelo ar e pelo contato. Tem muita aglomeração, tem muito contato, muita gente passando muito próximo um do outro. E esse contato muito próximo vai favorecer que até pessoas, até viroses que não sejam originárias daqui, acabem circulando após o carnaval, trazido por outros turistas, enfim, pessoas que venham para curtir o carnaval. Os principais sintomas de virose são bem inespecíficos. Todas as viroses elas têm bastante coisas em comuns e é difícil a gente conseguir muitas vezes determinar qual o vírus que está te acometendo só pelos sintomas. É lógico que a gente sempre consegue fazer uma suspeita forte baseado naquilo que você está sentindo, mas não necessariamente vamos ter um diagnóstico etiológico, como a gente chama, saber exatamente qual foi o vírus. A vigilância epidemiológica acaba fazendo, por amostragem dos pacientes, por amostra dos pacientes aleatoriamente, o que está e consegue estabelecer por ano um parecer do vírus que mais circulou e que provavelmente foi o que causou mais viroses. Os principais sintomas vão ser a febre, a dor no corpo e a chamada mialgia. Dependendo do ano, podem cursar com mais sintomas respiratórios, mais sintomas gastrointestinais, como náuseas, como vômitos, diarreia, sensação de empachamento abdominal, até algumas vezes dores abdominais. Então, a recomendação para qualquer uma dessas viroses transitórias, todas as viroses, a gente conhece o curso natural da doença. Não tem remédio para vírus, para essas viroses não existem medicações que eu possa dar direcionado. E o nosso corpo ganha, os pacientes imunocompetentes, que a grande maioria somos, ganha em uma média de 5 a 7 dias. Então nós precisamos nos hidratar muito e de repouso. Por isso que é fundamental que nesse período a hidratação seja abundante, que são as únicas coisas que vão antecipar esse ciclo natural da doença de 5 a 7 dias. Se nada for feito, nós vamos melhorar, mas às custas de muitos sintomas, muito sofrimento, dor no corpo, febre. Então, o tratamento que antecipa a melhora é hidratação e repouso. Mas, lógico que a gente pode lançar mão de sintomáticos para casos que as pessoas estejam com muitas dores, muita febre, porque ninguém merece ficar vivendo com febre, dias, 48, 72 horas com febre, causa uma sensação ruim também. Então, dessa maneira, a gente pode fazer um tratamento sintomático coadjuvante com o tratamento direcionado mesmo, que é hidratação e repouso.
Sim, pois esse o corpo está pedindo, né, doutor Anderson? Às vezes a pessoa está sentindo mesmo aquele cansaço, o corpo pedindo para descansar, e às vezes insiste por uma questão de trabalho. Então, gente, tem que ter essa consciência. E o trabalho pode esperar um dia. E às vezes até você vai estar levando, né, esse vírus para aquele ambiente. Então, é muito melhor que você falte um dia, descanse, repouse, se hidrate e retorne 100% do que se é só uma gripe, o que o meu trabalho não vai entender, vai dizer, tá vendo? Porque vem logo as piadinhas. Foi curtir o carnaval e agora tá indo veio trabalhar. Mas é Exatamente. importante, né, esse cuidado e essa hidratação. Agora, com relação à febre, antes até de falar da febre, você tinha falado, né, evitar as pessoas realmente fazer esse repouso, hidratação é o melhor caminho, porque muitos já vão logo à farmácia e já vão logo se automedicar e pode isso virar um problema, sobretudo nesse período que nós estamos também, não é, Anderson, com um surto aí de dengue. E a gente sabe que tem certas medicações que elas não devem ser tomadas, né? Para quem está, porque os sintomas acabam se confundindo. Tem coisas que são específicas aí da dengue, as manchas vermelhas na pele, a dor nos olhos, que a gente já sabe, mas alguns podem se confundir com uma simples gripe, resfriado ou virose, não é verdade? Exato. A dengue, ela chega num momento que é frágil para confundir a gente e tornar mais arriscado a automedicação. A dengue é uma doença viral também, com um processo inflamatório muito grande, muito grave, e que pode levar a distúrbios de coagulação, de distúrbios plaquetários, que são o primeiro estágio de enfrentar qualquer microlesões que a gente tenha nos nossos vasos internos, que a gente tem constantemente, e a dengue diminui essas plaquetas, que é a primeira ação contra esses microsangramentos, e caindo muito essas plaquetas, a gente não consegue conter pequenos sangramentos, sangramentos bobos. E quando a gente se automedica com os principais anti-inflamatórios que são disponíveis nas farmácias, a gente acaba não tendo, a gente acaba piorando essa condição plaquetária e fazendo com que o organismo, fazendo com que a gente possa evoluir uma dengue que seria uma dengue simples para uma dengue grave, uma dengue hemorrágica. Então, em caso de suspeita de dengue, como é que a gente vai fazer a suspeita de dengue? Febre alta, exantema, que são as manchas vermelhas pelo corpo, prostração intensa, uma sensação de moleza muito intensa, além de dor muscular intensa e dor retroorbitária. Pode ser acompanhado também de cefaleia, então. O que vai chamar a atenção é sempre a febre alta, associado a esses outros sintomas. Então, em caso de suspeita de dengue, é importante que se procure um médico, e caso você deseje se automedicar, que você evite medicações anti-inflamatórias e se restrinja somente a dipirona e no máximo paracetamol, até ter uma avaliação médica para que indique que afaste a dengue, para você poder até ser medicado com outras coisas, para se sentir melhor, mas que você evite a automedicação com essas medicações que podem favorecer evolução desfavorável da dengue. No caso, uma dengue grave, a conhecida dengue hemorrágica. Exatamente. Então, muito cuidado. Agora, uma questão muito comum dessa época, tem pessoas até que se irritam, eu nem vou ao médico, e no médico para quê? Que ele vai dizer, tudo é virose, não tem um diagnóstico específico, isso é algo que às vezes incomoda muito a população. E, de fato, às vezes não tem uma indicação, né? É virose, uma virose do tempo, ou não, se é possível fazer um diagnóstico específico, né? Quando chega lá no ambulatório, precisa fazer algum tipo de dosagem específica para saber, tá, virose, mas de qual vírus nós estamos falando, até para fazer um diagnóstico assertivo e também um tratamento adequado. Ou simplesmente chegar no ambulatório e ouvir, é virose, muitas vezes é assim mesmo, o profissional vai dizer, bom, é virose, tem que fazer, repouso, hidratação. Tem gente que acaba saindo meio frustrado, achando que, bom, que o médico não atendeu direito ou não deu muita atenção à situação. Pronto. Sobre o diagnóstico etiológico, como eu disse, e existe a possibilidade, mas é muito caro e não é facilmente disponível nem na rede particular. Na rede pública, a gente não vai ter com facilidade os testes de vírus respiratórios. Tem o que a gente chama dos painéis virais, onde a gente vai coletar a secreção viária como um teste de COVID, e vai ser testado para as principais viroses que sabe-se que circulam no país, na região, no caso em Salvador, mas isso não é tão facilmente disponível. Como eu disse, a vigilância epidemiológica ela vai fazer isso,
como uma maneira de tentar rastrear e identificar vírus com potencial de epidemias mais graves e de evolução desfavorável, como foi o caso do Covid. Poxa, estava aparecendo uma virose que as pessoas, 20% das pessoas estavam evoluindo com uma gravidade horrível, ninguém sabia o que era, precisa identificar, identificou-se isso, criou-se o teste rápido. Esses sintomas respiratórios comuns, essas viroses comuns, realmente é virose. O tratamento, como eu disse, para essas viroses é semelhante para todos. Não significa que você não precisa de uma avaliação médica, porque podem ser aventadas outras possibilidades, tais como a dengue, zika, chikungunya, arboviroses de modo geral. E pode se precisar de ter algumas atenções especiais nesse caso. Mas as viroses comuns são viroses, não tem o que ser feito. O tratamento é sintomático, hidratação e repouso. Então, isso chateia, é desgastante de fato, mas muitas vezes é só isso. E é melhor que seja só uma virose, porque a gente sabe que em 5 a 7 dias ela vai embora. Do que se fosse uma infecção bacteriana, onde seria necessário antibiótico, seria necessário exames laboratoriais sanguíneos para a gente acompanhar taxas de leucócitos e taxas inflamatórias. Então, é importante ter uma suspeita diagnóstica feita. Em alguns serviços particulares, mas mesmo assim, muito restrito, muito difícil você ter um diagnóstico etiológico correto. Quando eu digo etiológico, eu saber exatamente que foi um rinovírus, um adenovírus, que epidemiologicamente é importante saber, é importante que as autoridades e que toda a vigilância epidemiológica sabe, mas que na prática, para o paciente, vai fazer pouca diferença. Então, porque eu vou recomendar hidratação, repouso, sintomáticos e algumas atenções especiais que ele precisa ter naquele curso da doença, como recomendações de, em 5 dias eu espero que esteja uma melhora não completa, mas muito importante, que já esteja em condição de trabalhar, por exemplo. E se isso não acontecer, que ele retorne, que eu preciso dosar tais e tais outras coisas. Então, assim, o tratamento basicamente é complexo inicialmente, mas a princípio, mas no fim das contas ele sempre vai caminhar para a mesma direção de tratamentos virais. Isso. Então, vai acompanhar aí o ciclo, né? Vai passar e mantendo esses cuidados e essa observação. Fazendo aqueles usos tópicos, não existe remédio. Eu não passo um remédio para a virose, não, mas para os sintomas. Agora, no caso da febre, é verdade que tem que esperar um período, se a pessoa vai chegar no ambulatório, esperar pelo menos 24 horas, 48 horas. Qual seria a recomendação para que se tenha um diagnóstico melhor? Apareceu o sintoma de febre, já vai à unidade de saúde ou aguarda, porque pode ser que essa febre seja mesmo dos primeiros dias, primeiro momento, que depois ela vai cedendo? A febre é chamar a atenção, é uma defesa do corpo. Então, não existe uma recomendação de teve febre, tem que esperar para ir, nem é de imediato. É da sensação da pessoa. Eu tô com febre, tô com muita prostração, tô com muita dor no corpo. Tudo bem, um resfriado comum, simples, que você tenha só uma coriza e uns espirros, pode cursar com a febre baixa. Isso não vai indicar que você vá necessariamente num pronto-socorro, numa emergência, porque vai te demandar tempo e você pode perder muito tempo lá também, e aquilo pode ser autolimitado. Mas se você tiver uma febre com a dor no corpo, uma prostração, sintomas sistêmicos disseminados, é importante que você vá e que seja medicado. Ninguém precisa ficar comendo febre. Não é indicado que se tome o antitérmico de horário, porque eu não quero que o paciente tenha febre. Mas se ele tiver, eu preciso saber. Então, por exemplo, uma medicação que se usa de 6 em 6 horas, que evita a febre, eu não vou recomendar que tome. Se for tomou, tá com febre, tomou, daqui a 6 horas vai tomar de novo mesmo sem febre? Não. Vai esperar. Se a febre chegar, beleza, tomar, não tem problema, porque eu preciso saber que a febre está acontecendo, porque a defervescência, como a gente chama, que é parar de ter febre, é um fator importante de melhora, inclusive de retorno ao trabalho, porque eu preciso que tenha 24 horas afebril para que o retorno ao trabalho seja seguro. Então, não existe a recomendação de febre é sinal de gravidade, necessariamente. A febre alta ela vai tender a fazer sintomas mais importantes de dores no corpo, etc. Então, é ficar atento, se sentir e ir para a emergência quando tiver, enfim, com um quadro mais difícil, de uma febre até de controle mais difícil, sem os antitérmicos comuns que a gente tem disponível e que são seguros até para usar com a dengue, com a suspeita de dengue. A gente está nesse momento, né, complexo, de um pós-festa de carnaval, onde o aumento de viroses por essa aglomeração que você falou é mais comum. Nós estamos saindo de uma
a pandemia da Covid, ainda com casos de Covid sendo relatado. O país, não só Brasil, né, mas no planeta e outros lugares também, não só no país, é uma pandemia mesmo, com aumento de arboviroses, até pela questão do aquecimento global. Então é um momento que confunde muito. Então pode ser uma gripe, um resfriado, uma virose, possibilidade de dengue, Covid, e nesse momento as pessoas ficam confusas e os ambulatórios e as unidades de atendimento estão lotados com muita fila. Então, muita calma nessa hora, é ter paciência, realmente se auto-observar e cuidar da saúde como um todo. Porque o que a gente observou? Relatos de pessoas que disseram, sim, eu participei do carnaval todos os dias, saía do bloco, depois eu já ia para uma boate, virava à noite, não dormi. Teve gente que disse, não, fui moderado, fui apenas um dia, 2, me alimentei, me hidratei, descansei, e as duas pessoas tiveram os mesmos sintomas. Então, isso vai depender muito do organismo de cada um, como cada um vai reagir, da resistência. Isso também fala muito, né, Anderson, da nossa saúde de forma integral, como nós estamos cuidando da nossa imunidade. Com certeza, com certeza. Precisamos ficar atentos aí, praticar atividade física, se hidratar bastante, evitar aglomerações na medida do possível. Lógico que carnaval, quem gosta, vai, mas ficar atento aos sintomas e tentar abreviar qualquer complicação que possa ter, que é seu estado geral. Não existe ninguém melhor para dizer é hora de ir para emergência ou não do que a pessoa, como está se sentindo. Lógico que tem pessoas que têm um limiar maior de tolerância e outras menor, mas se acha que deve, vá para emergência. Se, em caso de sinais de alarme, que seriam desmaios, dores de cabeça intensa, do abdominal importante, diarreia que não para porque você pode desidratar, aí sim já existe a indicação formal, mas caso não, de pessoas imunocompetentes, é você se sentindo, poxa, tô mal, mas não tô me sentindo muito bem, mas tudo bem, vou ficar em casa, não preciso de atestado para o trabalho, consigo, tudo bem. Caso você precise, é importante que vá mesmo no médico, lembrando que uma febre, um resfriado comum não é nas emergências não vai ser triado como uma ficha de gravidade, então vai disposto a esperar, porque você vai ser atendido, vai ser medicado, as emergências estão cheias do público e do particular, não faz muita diferença o tempo que você vai esperar agora, e você vai ganhar a recomendação de ficar em casa e para melhorar, como eu disse, o que melhora é repouso e hidratação, Netflix e hidratação. É isso, Netflix da hidratação, para quem prefere também um bom livro de hidratação, ficar em casa e se vai se expor, né, essas festas, nós ganhamos, doutor Anderson, a cultura de usar máscara no período da pandemia, a pandemia nos trouxe isso, de estar sempre lavando as mãos, usando um álcool gel, nada contra continuar com isso também, nesse período que a gente está com circulação de vírus, de toda a ordem, manter, se resguardar, principalmente as pessoas que andam de coletivo, também pode ser uma indicação aí do médico infectologista ou não. Exatamente, o uso de máscara ele é muito recomendado, ele passou a ser cultural em alguns locais, e Sim. O que é mais importante é que a gente tem visto as pessoas usando a máscara quando elas estão sintomáticas, de forma de proteger o outro no transporte coletivo, proteger o outro no trabalho. É importante, caso você esteja sentindo sintomas e tenha dúvida que pode ser Covid e você resolveu sair e trabalhar, que você use a máscara, para você não continuar passando, inclusive de pessoas próximas, idosos. Temos que proteger as populações de extremos de idade, crianças, idosos, pessoas imunossuprimidas, pessoas vivendo com HIV, transplantados, pessoas com doenças crônicas, e a máscara é um aliado importante, porque a principal via de contaminação da maioria dessas viroses é por gotículas, por pé de gosto, e o que vai aglomeração e respiração próxima. Então, a máscara, ela com certeza é um excelente aliado nesse sentido. E a higienização correta de mãos, após tocar em locais públicos, corrimões, enfim, alça de ônibus, esse tipo de coisa, é muito importante que se higienize a mão antes de ter contato com boca, com mucosa de alimentos, enfim, de modo geral. Beleza, então nesse um minutinho para finalizar, algumas pessoas perguntam, e a vitamina C, será realmente que eu tenho que tomar, vai dar um reforço? E a vacina também, que algumas pessoas têm direito a tomar, a vacina da gripe, vamos entrar no período de chuva, próxima estação, pode ser também um indicativo? Com certeza, com certeza. A gente está vendo muitos casos de influenza agora, a influenza que é H1N1, e a influenza ela tem um potencial de evoluir com desfechos ruins, principalmente, como eu disse, em extremos de idade. Então, a gente precisa se vacinar. Nas campanhas de vacinação é importante que tenha uma adesão em massa. A influenza, historicamente, no Brasil tem, a gente consegue se vacinar, as populações-alvo. É importante que
e mantém a saúde em dia. A vitamina C, assim, existem poucos estudos que vão reafirmar a importância determinante da vitamina C ali. A gente sabe que pode ser um aliado bom, mas que não é mandatório. Acaba sendo vitaminas de modo geral, acaba sendo mais cara, seu habitual. Verdade. E aí também pode ser encontrado aí nos cítricos, né? Numa boa alimentação, com sua laranja, tomar suco, bastante água, água de coco que a gente tem bastante aqui, se hidratar bastante nesse período, cuidar da saúde, mantendo aí os cuidados de higiene. Muito obrigada, excelentes dicas para esse período que nós estamos vivenciando, manter a saúde e o bem-estar. Eu conversei com Anderson Vinícius Mota, ele é médico infectologista e foi o nosso convidado no Momento Saúde aqui do programa Estonia. Muito obrigada, Anderson. Até uma próxima. Obrigada, então. É isso, gente. Programa de hoje, com você aqui no Estonia, fazendo um convite para amanhã. Estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã com Estonia com a notícia. Obrigada, Marquinhos, toda a equipe. Até amanhã, se Deus quiser.